Você vai ver agora a origem e os detalhes da colaboração premiada. Quando será que ela passou a ser usada no Brasil? Delação ou colaboração premiada? Existe diferença? Acho que existe. A colaboração, você está colaborando com alguma coisa, né? Sendo prático. Agora, delação é meio que você sabe de algo, né? Fez errado e vai se beneficiar disso. Não, é tudo a mesma coisa. Não tem diferença entre um e outro, na minha opinião, né? Eu acho que são iguais, são semelhantes. Existe diferença sim. Quer ver só? A colaboração premiada é um gênero, do qual a delação é apenas uma espécie. A ideia da delação é mais se reportar a uma determinada pessoa, a um terceiro. E a colaboração parte de um pressuposto que a primeira pessoa deve reconhecer os atos a ele imputados e depois referir-se a terceiros. A delação não é de hoje. Temos várias normas que já prevê a delação. Aliás, o próprio Código Penal, na situação mediante sequestro, já tem a previsão. E inúmeras leis extravagantes. A colaboração, por seu turno, é um instituto que tem mais força, né, a partir da Lei 12.850 de 2013, que veio ali não somente a conceituar o que seria organização criminosa, como estabelecer um tipo penal específico para esse crime. Até a Operação Lava Jato, a colaboração premiada não era tão conhecida. Depois da ação da Justiça Federal em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, isso mudou. Ganhou visibilidade ao trazer à tona articulações envolvendo agentes públicos e grandes empresas. Mas ela surgiu num passado bem distante. Registros apontam que tudo teria começado na Idade Média, época da Inquisição. A Igreja Católica ficava no pé dos hereges, aqueles que seguiam outras religiões. Afirma-se que esse sistema inquisitório adorava a confissão do acusado, que em determinadas situações falava tudo, mediante uma promessa de recompensa. Vamos avançar na história. Há quem diga que isso que conhecemos hoje como colaboração premiada ocorreu pela primeira vez na época da Inconfidência Mineira. O coronel Joaquim Silvério dos Reis, cheio de dívidas com a coroa, não teria perdido tempo e teria entregue os inconfidentes para ter o perdão pelos débitos. A origem na modernidade estaria nos Estados Unidos, década de 60. Depois, na Itália, onde o mecanismo foi usado para combater a máfia. Tommaso Buscetta, já ouviu falar? Inclusive, só a título de curiosidade, ele foi preso no Brasil. O mafioso teria decidido entregar os companheiros. Na Espanha, a colaboração entrou para o direito em 1988. Lá, sabe como é chamado o colaborador? Delinquente arrependido. Não deixa de fazer sentido, não é mesmo? E a lista começou a aumentar. Colômbia e a Alemanha também adotam um mecanismo. A delação ela foi aprovada tem pouco tempo no Brasil, foi por conta de imposições à época da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas e por conta de muitas mudanças jurídicas que tiveram acontecendo no Brasil. No Brasil, a primeira lei a tratar do assunto foi a Lei de Crimes Hediondos, é a 8.072 de 1990. Depois veio a Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. A colaboração está no artigo 41. E já traz um acréscimo, a redução de pena para quem contribui com informações. A colaboração consta também na Lei 9.080 de 1995, a norma que trata dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra a ordem tributária, e na Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998. Essa norma permite que o magistrado reduza a pena, autorize que o regime inicial seja o aberto, que a pena privativa de liberdade seja substituída pela restritiva de direitos e também permite que o juiz decida pela isenção da responsabilidade criminal. Mas os detalhes da colaboração premiada estão na Lei 12.850 de 2013, a Lei do Crime Organizado. Tudo que muitos achavam que faltava está nessa norma. Critérios, etapas, benefícios, direitos e deveres de quem colabora. Então vamos citar alguns dos benefícios. Redução da pena de 1 a 2/3, cumprimento em regime semiaberto, anulação da condenação e perdão pela participação no crime. Cada caso é um caso e a decisão de qual benefício vai ser dado vai levar em conta quem é o colaborador, a importância dele no esquema e o valor da informação passada. A importância é muito grande, basta ver o que está acontecendo no país. Não se fala de outra coisa, até uma lei que regulou a colaboração premiada, a 12.850, é de agosto de 2013
E tudo que nós vemos aqui que está acontecendo ocorreu meses depois. Então essa lei veio, começou a ter uma aplicação imediata na maior operação criminal da história do país, então podemos dizer que é de uma relevância muito grande. E qual é o papel do juiz nisso tudo? O papel do juiz é um papel meramente formal. Poderia ser diferente, sim, mas o modelo que o Brasil adotou é um modelo no qual o juiz se limita a verificar se as formalidades da delação foram cumpridas. Ao receber a proposta de acordo de colaboração premiada, ele vai verificar se estão preenchidos todos os requisitos e ele pode, se houver alguma falha, se recusar a homologar, devolver para eventual correção. E esse é um outro papel fundamental do juiz. Ele tem que velar pela regularidade também do acordo de colaboração premiada. Uma evolução que tem um objetivo muito importante. Nós é que não estávamos ainda, talvez, muito familiarizados com esses princípios, com esses valores, né? Sempre tivemos aquela visão do processo penal como algo vinculado estritamente à ação penal, quando, na verdade, o que se busca é combater o crime, combater a corrupção. E esse é um instrumento que inova no nosso sistema, que traz uma eficiência muito grande no que se refere ao resultado desse combate às organizações criminosas e à corrupção.